Boa tarde, estamos aqui ao vivo para mais uma semana de lives com a série Segundas em Foco. É um prazer ter você aqui mais uma segunda-feira. E essa live na segunda é uma live estratégica para que você já comece a segunda-feira com um estímulo diferente, para fazer diferente. Estar aqui é uma escolha. Então eu espero que toda segunda-feira você tenha esse encontro marcado, você decida comparecer a esse encontro aqui comigo para começar a viver as transformações que você tanto deseja. E para a gente viver o novo em nossa vida, vai exigir da gente muitas escolhas, muitas escolhas. E aí a gente tem que estar disposta a realizar essas escolhas com muita coerência, com muita responsabilidade, em alguns momentos solicitando ajuda de pessoas mais experientes, para a gente errar menos no que a gente escolhe. É um prazer ter vocês aqui, um prazer enorme, é muito bom ter você aqui, porque você poderia estar fazendo 1000 coisas e escolheu estar com a gente aqui na live às segundas-feiras. É interessante como eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, né, de pessoas que tiveram alguns insights por estarem aqui. E quando eu montei esse projeto de live segunda-feira, eu sabia o seguinte, das duas uma. Eu poderia correr o risco de ter uma audiência menor, porque a pessoa saberia que toda segunda eu estaria aqui. Mas eu também teria a chance de alcançar mais pessoas, né? Porque seria um dia fixo, e aí quem não tivesse numa segunda poderia estar na outra. E isso é sempre muito bom, ter pessoas aqui. E hoje eu tava lendo para poder montar essa live, eu tava buscando conteúdo, né, de valor para trazer para vocês algo de valor, e eu fiquei impactada porque em média nós fazemos por dia 35 mil escolhas. Em média hoje você já fez 10 mil escolhas. Carinho, como assim? Algumas escolhas inconscientes que você não pensa mais para fazer. O seu cérebro não gasta energia mais para fazer, como por exemplo, com que mão eu vou segurar a minha escova de dentes? O cérebro não pensa mais para fazer. Outra escolha, com que pé eu vou entrar na minha casa? Com que pé eu vou sair da minha casa? São escolhas que a gente faz, mas que o cérebro não processa nem mais como escolha, porque é algo tão natural, então a gente não pensa mais para fazer. Então são em média 35 mil escolhas por dia. E as mais importantes são aquelas conscientes que você precisa ponderar para escolher. Então, por mais que você queira dizer que você é uma vítima, que não tem jeito, você está escolhendo o tempo inteiro o que você quer ou não quer viver. E essa escolha exige maturidade, responsabilidade. E quanto mais difícil a escolha, mais exige de você que você pense para tomá-la, tá bom? Oi, Duda linda, Amanda linda, que bom vocês estarem aqui. Tati, colega poderosa. Hoje o tema da live é a vida que você leva depende das suas escolhas. E eu tô trazendo um dado aqui, que é um dado científico. Eu vou passar a fonte para vocês, para quem quiser. Que a gente escolhe em média por dia, a gente faz em média 35 mil escolhas por dia. Entre elas as escolhas banais, né? Como eu falei aqui, de saber que mão eu vou escovar os meus dentes hoje. São escolhas que você faz e seu cérebro não processa mais energia para você escolher. E as escolhas que você faz e que vão acarretar um resultado. Toda escolha traz um resultado bom ou ruim, mas toda escolha traz um resultado. E a vida que você quer, que você sonha, ela não é construída por força ou por sorte. Ela é construída, gente, por escolhas que a gente faz, na maioria das vezes, que ninguém está olhando. E as escolhas mais importantes são aquelas que ninguém está olhando e são escolhas que não dependem de um terceiro. Às vezes, a gente, mulher, eu vejo muitas mulheres, inclusive alunas minhas, que querem delegar a responsabilidade para o esposo, para os filhos. Mas a real é essa, que as escolhas mais importantes a gente faz sozinha mesmo, né? Por mais que a gente queira colocar a responsabilidade numa vida familiar, que eu sei que pesa, a vida familiar pesa, a criação de filhos pesa, eu sei que pesa porque eu vivo isso, mas a responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade minha, quando eu quis sair, né, daquele um ano ali, criando o Thiago, acompanhando o Thiago, foi um ano meio que sabático. Quando ele fez um ano,
eu entendi que já era hora de sair. E aí começou aquela culpa, vou, não vou. Eu nunca tinha tido uma licença maternidade antes. Então, de qualquer forma, estar em casa com ele era um conforto, né? Era um desejo, mas eu entendi que para eu realizar tudo o que eu gostaria, eu precisaria sair. E aí eu não poderia responsabilizar nem marido, nem ele, né? Nem o bebê, porque eu teria que tomar essa decisão e teria que colocar a cara aqui, como eu tô no digital, e estudar muito, diminuir às vezes aquele tempo de contato com ele, porque a gente entende que a gente não tem como ter equilíbrio. Hoje para mim isso está claro. Não tem como ter equilíbrio na minha vida, pelo menos não tem, e não tem como eu buscar isso. Em alguns momentos vai ter que desequilibrar e eu vou priorizar ou minha vida profissional, ou a minha vida pessoal, os meus sonhos, e a família vai ter que estar ali comigo compartilhando aquilo. Mas o equilíbrio perfeito não existe. Tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente não está tão bem, tem momentos que a gente quer priorizar a carreira, tem momentos que a gente quer fazer muito dinheiro, e eu não tenho como fazer tudo isso dando atenção como eu dei a Thiago no primeiro ano de vida dele. Alguma parte vai ficar um pouco desequilibrada, nem que depois eu volte para ajustar, mas eu tenho que me liberar disso e me liberar da culpa que isso pode me trazer. Ontem uma mãe entrou em contato comigo, ela vai ser minha aluna agora. A culpa dela ela quer cuidar da saúde do corpo, porque tem horário para treinar, mas ela tem vivido, olha gente, que coisa forte. E isso no casamento é muito comum. Quem tem marido aí sabe. O marido, eles trabalham juntos, então o marido monta uma agenda e ela vive aquela agenda dele, que ele montou. E ela não consegue dizer não para a agenda dele. Então, para ela marcar comigo amanhã esse encontro para a gente conversar, ela teve que se organizar de acordo com a agenda que ele já montou para ter um horário para conversar comigo. Olha que loucura. E mesmo ela vivendo a agenda dele, ela ainda acha que tem áreas que estão descobertas e que ela pode melhorar. Então, o que a gente vai trabalhar na mentoria? Que eu entendi logo na conversa, falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar a identidade dessa moça. E eu tenho que trabalhar com ela que não tem equilíbrio, não, gente. Não tem equilíbrio. Se a agenda é do marido, ela é do marido e ela é individual e tá tudo certo. Eu não tenho como viver uma agenda do marido, até porque os meus sonhos tem alguns que são individuais, então a minha agenda tem que ser separada. Então a primeira coisa, dói. Então amanhã na sessão de diagnóstico com ela, eu vou ser sincera, possa ser que ela não queira realmente se desvencilhar, mas se ela quiser muito, estou aqui para ajudar e dizer que vale muito a pena, viu? Então eu quero que vocês pensem o seguinte: o que eu entendo hoje, a mulher que eu quero ser, que Tati quer ser, que Duda quer ser, que Amanda quer ser, essa mulher já está aí. Ela já está aí. Vocês sabem qual é a mulher que vocês querem ser, vocês já sabem. Só que vocês sabem também que não falta capacidade, vocês sabem que não falta inteligência, falta aquela escolha intencional para você colocar essa mulher à tona, não falta nada. Quem chega para mim geralmente são mulheres com mais de 35 anos, com família, e ela não tem nada faltando ali. Falta o que? A intenção e o poder da escolha. Essa moça que eu falei aqui, ela vai ter que escolher se desvencilhar. Não precisa se divorciar, mas ela vai ter que escolher se desvencilhar e seguir uma mentoria comigo individual para ela se encontrar e realizar os sonhos dela, entendendo que isso para o casamento, inclusive, é muito bom, para os filhos é muito bom. Uma mulher que tem um espaço para ela na vida familiar. Se você não tiver esse espaço na vida familiar, você vai enlouquecer. E ela já está assim, sabe? Se sentindo ansiosa, se sentindo assim, que poderia ainda ser melhor. Ela já cumprindo uma agenda para suprir ele, ela ainda acha que ela poderia ser melhor. Tem coisa pior do que você viver o tempo inteiro achando que você poderia ser melhor, que tem espaço ainda vazio e que você não está preenchendo. Isso traz culpa, traz rejeição. Então, gente, a mulher que você quer ser, e todas nós sabemos a mulher que a gente pode ser e o que a gente merece viver. Mas, em alguns momentos, eu entendo porque o casamento pode passar por esse lugar. A gente fica ali um pouquinho perdida, tentando suprir, às vezes, uma carência que é do esposo e que a gente não vai conseguir, mas a gente tenta. Enquanto a gente tenta... Olá, Silvinha, olá, Clécia, boa tarde, sejam bem-vindas. Enquanto a gente tenta, a gente perde tempo, é isso que eu percebo, tá? Enquanto a gente tenta suprir, a gente perde tempo para olhar para a gente, para o nosso potencial. Então, essa mulher, vou repetir aqui, que vocês sabem que vocês podem ser, já está aí. Agora, você não escolheu ainda priorizar para que ela venha à tona.
E aí, quando você começar a priorizar, o marido vai estranhar, tá? Porque quando eu vim trabalhar com o Luti, ele tinha uma agenda e eu segui aquela agenda. Quando ela falou pra mim foi natural. Eu falei, tal pessoa, foi o nome dela, né, que eu não posso falar aqui. Eu falei, gente, eu já vivi isso, posso te ajudar. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Dão um joinha aqui, parece que caiu um pouquinho a internet. Então, o que a gente quero dar boas-vindas a quem chegou depois. O tema da live hoje, a sua vida depende das suas escolhas, tá bom? A gente escolhe todos os dias, não tem vítima aqui, a gente escolhe. A gente pode escolher às vezes não tendo tanta consciência do que a gente escolheu, ou ter escolhido também um momento em que você estava sem muita consciência, tá? E isso não pode trazer culpa para você. Quando você tiver a consciência, você vai dizer, gente, se fosse hoje eu escolheria diferente. E dá tempo de escolher diferente. Eu hoje atendo mulheres mais maduras e eu sou o case, tá? Eu sou a própria prova que você não precisa ser jovem para poder você mudar o rumo da sua vida. Não precisa. Então, assim, muita gente com 40 já acha que tá tudo perdido. Eu mudei a minha vida toda a partir dos 44. Então, eu sou o próprio case, que dá tempo, é possível, vai exigir de você escolha, responsabilidade e saber que depende só de você, de mais ninguém. E aí, eu quero que vocês pensem uma coisa aqui, que foi uma reflexão que eu anotei aqui, né? Que a vida da gente, ela não muda assim num salto, tá? Ah, eu fiz um curso, meu Deus, eu tive um insight, eu mudei. Eu pelo menos não acredito. Comigo não foi assim, tá? Eu fazia aquele curso maravilhoso, então eu leio um livro, gente, agora eu li esse livro, minha vida mudou. O que eu percebo, que eu coloquei no meu método, são as mudanças que você faz, mudanças menores que você faz, depois que você muda, você aplica constância nelas, tá? Eu percebi isso. Um exemplo, eu sempre quis ter um tipo de corpo, né, físico, e eu nunca consegui. Por quê? Eu fazia a escolha, mas eu não tinha tanta intenção e tanta constância. O que aconteceu hoje? Além de escolher ter um corpo mais magro, eu dei uma intensidade que eu não dava anteriormente, tanto na alimentação quanto na atividade física. Então, assim, se eu malhava 3 vezes, eu malho 6. Mas você entende que não é um salto, que não é uma mágica, que é um processo? Então, eu creio que as mudanças, elas acontecem, não é num salto, não é num passe de mágica, não é numa imersão. Eu acho que a mudança acontece quando você escolhe diariamente coisas diferentes e escolhe sabendo por que está escolhendo. Um exemplo, eu quero agora, Karine, ler mais. E aí eu vou começar a escolher o quê? Acordar um pouco mais cedo. Vocês não sabem, gente, o poder do acordar cedo. O tanto de coisas que eu faço das 5 às 7 horas, eu acho que é meu horário mais produtivo. E isso foi uma escolha. Eu geralmente acordava às 6, né? Então eu acho que esses pequenos ajustes, que eu trago muito isso na mentoria, né? Esses ajustes de você acordar mais cedo, dormir mais cedo, comer no horário certo, treinar no horário certo. Eu acho que essas mudanças no dia a dia é que trazem esse grande resultado que é a médio e a longo prazo. Também não são resultados assim que são realizados num piscar de olhos. Eu não creio nisso, né? E é interessante, eu como aluna também de algumas mentorias, geralmente eu busco aquelas pessoas que passam para mim confiança e que eu acompanho o processo, mesmo no digital, o processo de crescimento. Mas se eu tiver alguém que me venda uma fórmula, eu não compro. Então, eu nem compro a fórmula e eu não vendo. Eu acho que as mudanças maiores acontecem nessas mudanças do dia a dia, na rotina. Por isso que eu falo tanto de rotina intencional, de produtividade. É você escolher todo dia fazer diferente e essa mudança vai acontecer. Então, eu não creio em mudanças muito grandes, né? Outra coisa que eu acho interessante, eu assumo também pra mim que é difícil, tá? Eu acho pra mim, quando eu assumo que pra mim aquilo é desafiador, pra mim soa melhor do que quando eu digo que pra mim aquilo é de boa. Então, assim, eu vejo pessoas dizendo, pra mim emagrecer tranquilo, eu faço isso pra mim, carinha, isso não tem problema. Até quando eu pego uma aluna assim, que tudo pra ela é ótimo, e eu olho pro resultado dela, está lá, né? Então, assim, pra mim, eu assumo pra mim que é difícil a dieta. Eu assumo que pra mim é difícil. Por exemplo, toda segunda estar aqui esse horário é pra mim um desafio. Hoje mesmo foi um dia que eu tive que encaixar a live e outros compromissos aqui. Então, pra mim, quando eu assumo que é difícil, eu vejo o tamanho da minha responsabilidade. E eu vejo também se eu estou disposta.
né? Porque às vezes eu quero uma rotina para mim que para mim faz sentido e para você pode não fazer. Então você vai ter que escolher o seu difícil. O difícil sempre vai ser. Quanto melhor o resultado, quanto maior o seu ganho, vai te exigir mais, vai ser mais difícil. Esse difícil não está associado a ser dolorido, mas vai ser mais difícil. Um exemplo que eu gosto de trazer aqui. Eu estou aqui no digital, eu tenho metas ousadas de venda e de faturamento. Cada vez está ficando mais difícil o quê? Eu conciliar a minha agenda. Porque surgem clientes e aí eu vou encaixando numa agenda que não era tão concorrida, eu vou encaixando e percebo, Karine, tá ficando mais difícil. Vai chegar um momento que você vai ter que negar aquela pessoa o acesso porque tá ficando mais difícil. Quando fica difícil, eu tenho uma opção. Eu tenho que ir agora, ou eu aumento o meu preço, eu aumento o valor da mentoria, ou eu começo a montar mentorias em grupo, que ali eu reúno 5, 10 pessoas, entrego um conteúdo, porque é uma carinha só, né, para todo mundo, então eu entrego um conteúdo, eu cobro um valor menor e reúno 10 pessoas. Carinha, a entrega é boa, é poderosa, mas não é uma entrega personalizada. Mas para mim é uma solução. Então, assim, a dificuldade, quando você assume que é difícil, e eu estou vendo que para mim está ficando, eu mudo a estratégia. Então, para mim, dizer que é difícil me leva para um lugar de mudar a estratégia. E quando eu falo que é fácil, eu não mudo. Então, eu não sei como é que vocês conseguem lidar com isso. Se vocês dizem que para você é tudo tranquilo. Por exemplo, para mim, 3 filhos não é tranquilo. Eu falo isso com muita naturalidade. Tem mulheres que falam, cara, e por quê? Porque para mim é bastante responsabilidade. Então, por que para mim, por que eu digo que é difícil? Porque eu conecto com mulheres que pensam isso e não têm coragem de falar. E eu também entendo que é difícil, eu tenho que aprimorar ainda mais a minha agenda, a minha produtividade, para eu conseguir dar conta e ter, no caso eu, que tenho 3 filhos com idades diferentes, então para mim é difícil. Sendo difícil 3 filhos, tem como voltar atrás? Não, eu já os tenho. O que é que eu vou fazer? Criar agora estratégias para ser mais fácil. Então, para mim, quando eu falo que é difícil, não é impossível, mas me ajuda a criar uma estratégia de mudança. Isso é uma escolha. Assumo que é difícil, vejo que para mim está sobrecarregado e aí eu vou lá e mudo. Eu mudo. Mudo o quê? Faço escolhas diferentes. No meu tempo, no meu horário, muitos convites eu não posso estar. Tudo isso é escolha. Tantos convites, gente, que surgem para mim, para sair à noite, para ir para evento, eu tenho que escolher não estar, porque eu já entendi que a maternidade exige muito de mim, para mim não é fácil, e aí eu vou escolhendo às vezes não estar, não participar, priorizando no momento família e a minha carreira. Não dá para ter tudo. Então quando eu assumo que é difícil, eu consigo fazer as mudanças e as escolhas necessárias. Eu não sei como é que é para você. Eu quero ouvir vocês aqui, porque outra coisa que é interessante, eu já entendi que eu não sou heroína, eu não busco isso, né? Eu sou uma mulher normal e nessa normalidade eu vou ajustando o que é bom para mim, para minha família, mas me colocando sempre em prioridade. E aí eu quero que vocês falem, eu já falei tanto aqui, né? Que escolhas vocês vão começar a fazer a partir de hoje? Que vocês perceberam aqui na live, Carinha, não tinha pensado nisso. Duda, digita para mim. Simone, seja bem-vinda. O tema da live é que a sua vida depende das suas escolhas. Estamos falando aqui com mulheres, eu falo mais com mulheres. E estou trazendo aqui o que é que eu tenho escolhido para minha vida, para eu conseguir lidar com a carreira, com 3 filhos, com o marido, né? Querer ganhar dinheiro. Então é tanta coisa que a gente quer e a gente tem que escolher, porque se a gente quiser tudo, não tem como. Eu, pelo menos na minha agenda hoje, se eu quiser tudo, não tem como. Então eu estou escolhendo, Carinho, o que é prioridade. A empresa faturar alto. O que é prioridade? Ser uma mãe presente, uma mãe que ouve, uma mãe que dá exemplo, não uma mãe perfeita. E cuidar muito da minha saúde e ter um bom casamento. É bastante coisa, tá? E aí, para eu ter isso aqui, que escolhas eu vou ter que fazer? Que escolhas? Voltou, Duda? Eu vou repetir. O tema da live aqui é a sua vida depende das suas escolhas. Eu tô falando de mim para conectar com vocês. Para mim, quais são as minhas prioridades hoje? Porque a escolha que vocês vão fazer vai depender muito da prioridade de vocês. Para mim hoje, qual é a minha prioridade? Um corpo saudável, mais magro, com muita massa, é uma prioridade. A presença na vida dos meus filhos, são 3 filhos com faixa etárias diferentes, isso me demanda muito, mas eu quero estar com eles.
saúde, filhos, ter um bom casamento também, ser uma esposa presente e faturar alto aqui na minha empresa. São muitas prioridades, tá? Para uma pessoa só. E aí, para eu conseguir atingir isso aqui, eu tenho que fazer escolhas. Vocês estão entendendo? Então, a escolha vai surgir de prioridades. Se eu não priorizo nada, eu não escolho e minha vida fica igual, né? A vida de janeiro com a vida de abril. Chega em junho, eu não faturei mais, eu não emagreci, eu não fui presente na vida dos meus filhos. Por quê? Porque surgem outras coisas e você vai se distraindo. Então, as escolhas acertadas dependem da prioridade. Você prioriza e escolhe para você conseguir atingir o alvo. Vocês estão entendendo? Então, ontem mesmo uma moça me ligou, Karine, eu quero a sua ajuda para fazer a mentoria porque eu estou vivendo a agenda do meu esposo. Ela entendeu que não está sendo bom para ela, tá? Está sendo bom para ele. O que é que ela vai fazer agora? Ela pode escolher a mentoria ou não. Se ela escolher a mentoria, ela vai sair desse lugar e vai se priorizar. Se ela não escolher, ela vai continuar nesse lugar. E a vida vai continuar como está. Porque ela já entendeu que sozinha ela não consegue. Então ela quer uma mulher que conseguiu fazer isso para ela também conseguir fazer. Então você entende que a gente está sempre escolhendo? A gente escolhe ter uma ajuda, ter alguém para auxiliar, ou a gente escolhe ficar só. E quando a gente não escolhe, a vida fica como está. E também, se você quiser, não tem problema nenhum. Você não pode estar inconformado e escolhendo as mesmas coisas. Isso é incongruente. Se você quer coisas novas, vai exigir de você escolhas novas, tá? Então é isso que tem que ficar claro. No meu caso, essas prioridades exigem escolhas muito intencionais. E algumas escolhas que eu faço hoje é de não estar em todos os lugares. A minha agenda não comporta, às vezes. Eu gostaria de estar num lugar, de estar no lugar dando um testemunho, de viajar, mas às vezes a minha agenda não comporta. Porque eu sei que nesse momento eu tenho essas prioridades e tenho que escolher por isso. Porque são essas escolhas que vão me levar para o alvo, né? E aí eu quero que vocês digitem aqui, gente, o que é que vocês... 3 coisas que vocês vão escolher a partir de hoje. Eu falei as minhas, né? Corpo magro e forte, como eu nunca tive, é uma escolha. O faturamento da minha empresa hoje para mim é algo que arde o meu coração, é uma escolha. Estar presente com meus filhos é uma escolha. Então isso aqui, e o meu casamento, né? Ter um casamento bom também, eu escolho isso todo dia. Isso aqui me exige, são as prioridades, e me exige escolha. E aí eu listo, né? Para eu ter esse casamento, eu preciso escolher o quê? Tal horário, eu tenho que estar com tempo com ele, sem filho. E aí com os filhos eu tenho que estar, às vezes, ir pegar na escola, fazer uma atividade, isso me demanda tempo. O faturamento da minha empresa, eu tenho que estar entregando conteúdo, fazendo conteúdo, postando conteúdo, eu tenho que estar aqui no Instagram o tempo inteiro. Então, eu ter a prioridade me leva a algumas escolhas. E eu quero saber de você, Tati falou que mudou depois dos 50. Tati, qual foi o ponto aí de inflexão que fez você mudar depois dos 50? Fala pra gente. Porque eu sou um case de uma mulher que mudou depois dos 40. Não é comum, tá? As pessoas depois dos 40 acham que não precisa mudar mais nada ou tem preguiça. Definir escolhas que eu preciso, colocar no papel e seguir. Hoje até 17 horas. Duda, diz uma escolha aí que você tá assim ardendo no seu coração. De hoje não passa. Fala pra mim. Então, gente, é sobre isso. Você tá o tempo inteiro de maneira intencional escolhendo o que é bom. E mulher tem esse hábito, às vezes, de escolher o que é bom para todo mundo e vai se deixando. Meu Deus, que hábito terrível! E vai escolhendo o marido, até o sabor da pizza não escolhe, é tudo de acordo com a família. A família é ótima, tá? Eu amo ter família, mas tem que ter o meu espaço. Eu não consigo, não. Tá todo mundo misturado. Eu fico estressada. Então, eu tenho que ter a minha hora da solitude, eu tenho que escolher minhas coisas. Tati mudou depois dos 50 porque teve um diagnóstico de um câncer da sua mãe e que me levou ao encontro com Deus. Gente, o encontro com Deus é sempre o melhor encontro e aí muda. Eu atribuo muito a minha mudança a um encontro com Deus. Muda tudo, suas prioridades, sua maneira de enxergar a vida, as pessoas que você convive, gente, muda tudo. É a melhor coisa que vocês podem fazer, a melhor escolha é essa, porque ele vai te dar olhos novos e muita coisa vai parar de fazer sentido. Algumas companhias vão parar de fazer sentido e companhia interfere.
muito nos seus resultados. Eu acho que não tem coisa que interfira mais no seu resultado do que o seu convívio ali. É terrível, ele contamina a sua mente. Você às vezes quer escolher, mas tem vergonha de escolher porque tal pessoa vai falar. O ambiente, ele vai contaminar. Tati botou aqui, Amanda, saúde, tempo de qualidade com a família, estudar mais no dia a dia, aperfeiçoar no trabalho, treinar mais dias, fazer devocional de qualidade. Muito bem, vai ganhar uma Bíblia agora poderosa. Duda vai voltar a tomar whey, comer 4 ovos, ler a Bíblia. Gente, que mulheres poderosas. Hoje eu trabalho com prevenção ao divórcio. Tati, que maravilha. Hoje Tati se divorciou, tá? Pra quem não conhece Tati é colega, dentista. Tati se divorciou e hoje ela trabalha com prevenção de divórcio. Gente, olha que bênção. Olha que bênção. Eu hoje trabalho, estou sendo preparada para isso, tenho me preparado para trabalhar com casais que estão ali já, sabe, no final, como se não tivesse mais jeito. Casais assim que estão num nível de desgaste que aos olhos humanos não tem mais jeito. Eu hoje estou com esse treinamento, já chegam aqui alguns casais para mim, gente, não tem a ver com mentoria não, tá? É outra coisa, é outro chamado. Casais que estão por um fio, é um baita desafio. Pois é, estou com essa missão aí, não foi uma missão que eu escolhi não, tá? É uma missão grande, mas estamos aí eu e Luti, né? Estamos nos preparando para cuidar desses casais. Porque assim, a família é a base, né? Deve ser a nossa principal escolha, mas às vezes chega num nível de desgaste que não é simples. E aí outro casal, às vezes, entra como mentores mesmo, né? Para você conseguir trazer. E outros casais que têm história de superação. Se não tiver, não adianta, né? Tem que ser casais que viveram algo parecido para realmente saber o que fazer e o que dizer. A gente está com essa missão aqui grande. Então, pessoal, vocês tomaram decisões aí importantes, muito bom. As escolhas que vocês vão fazer, já tem prazo para fazer. Então, uma coisa que é interessante, que vocês já tomaram consciência, né? Que pra mim, o mais tranquilo é falar com pessoas que têm consciência. Então, assim, Karine, realmente depende de mim. Quando você vira essa chave que depende de você, você sai da posição de vítima e você vai ser o protagonista, tá? Enquanto você tá achando que depende do outro, você não cria estratégias para sair de onde está, tá? Então, assim, eu vejo muita gente, eu sempre falo aqui, né? No final do ano, esse ano vai ser meu, esse ano vai ser o ano da minha virada. Gente, que virada. Se não mudar o que faz, virada da onde? Vai virar o quê se você não muda nada? Diz que emagrecer, não emagreceu. Diz que emagreceu e engordou. Gente, isso, ó, eu acho isso perder tempo. Se você diz que vai emagrecer, depois você vai ganhar tudo de volta, fica logo como tá. Vou dar hoje uma chinelada aqui. Eu acho perder tempo, que você cria um projeto, paga uma academia, compra roupa, aí começa e para. Então, assim, escolha e decida, tá? Escolha, decida, assuma a decisão, porque você pode, assuma. Você deseja emagrecer ou você já decidiu? Se você decidiu, vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que ter Karine, é difícil, eu sei que é difícil, e eu digo pra mim, é difícil. Mesmo assim, eu tenho que escolher para conseguir implementar esse plano. Eu perdi 35 quilos. Gente, tudo que eu falo na mentoria, que eu falo aqui, eu vivi, tá? Perdi 35 quilos, tive uma gravidez não digo de alto risco, mas uma gravidez punk aos 44 anos, ganhei muito peso, edema, tudo que você imaginar, eu sei que é difícil, tá? Eu tô aqui agora muito mais magra, eu sei toda a dificuldade, o desejo pela comida, a ansiedade, os dias que não são tão bons que você quer compensar na alimentação, os treinos, tudo isso eu sei. É difícil pra mim como é pra você, só que eu decidi, criei um método para ajudar hoje outras mulheres, tá? E eu quero que vocês decidam e implementem. Karine, eu decidi e eu vou implementar. E quando vier a dúvida, poxa, eu acordei comigo, eu tava ali na live, eu fui lá e coloquei na live, eu digitei. Eu fiz um compromisso público, então eu tenho que honrar, ainda tem isso. Eu coloquei lá, eu digitei, eu me expus, botei minha cara lá, disse que ia fazer. E não é possível que você vai estar aqui segunda-feira de novo e disse, eu fiz 2 dias, depois eu parei. Não combina. Não combina.
Se não vai fazer, nem coloca aqui. Não combina. Não pega bem, não pega bem, não combina, tá certo? Se vai fazer, assumir o compromisso, tem que fazer. Não combina, tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença, eu quero convidar vocês que estão na live, que decidiram aqui coisas poderosas, coisas difíceis, que eu sei que é difícil, e que querem caminhar comigo por 12 semanas na mentoria Disciplina. O que é a mentoria Disciplina? É um acompanhamento de uma mentoria individual, onde eu sou a principal prova social. Uma mulher com mais de 40, com 3 filhos, casada, que largou uma carreira, começou outra, emagreceu 35 quilos, que criou um método de acompanhamento para você ter uma pessoa para te guiar numa jornada que eu já vivi. Então, quem desejar caminhar comigo por 12 semanas numa mentoria individual, me chama no direct com a frase: eu decido, e vamos caminhar juntas. Como foi comigo, eu vou traçar um caminho, você vai seguir, eu vou segurar na sua mão, vou te acompanhar. E vou te puxar muito para que você não decline da sua decisão, tá? Então, quem quiser caminhar comigo que está aqui, me chama no direct para a mentoria Disciplina. 12 semanas de muito acompanhamento de estratégia para você não declinar mais do que você acorda com você, já que você é a principal pessoa da sua vida. Nunca esqueça isso, tá? Você é a principal pessoa da sua vida. Um beijo, excelente semana. Obrigada, Tati, pelo apoio. Te espero aqui no dia 9. Um beijo. Um beijo quem está aqui. A live vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas. E depois vai para o nosso YouTube. Lá ela fica de maneira perpétua, tá bom? Um beijo enorme. É um prazer sempre aqui ver vocês, tá? Vamos decidir, vamos cumprir. Quem quiser mentoria, me chama no direct, tá bom? Um beijo. Até a próxima segunda.